Eu convido aos irmãos amados, à igreja, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículos 12 ao versículo 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhes desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comprareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem. Mas os que esperam
no Senhor. Renova as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos falar com Deus, pedindo a compreensão desse texto bíblico. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por mais esse momento em que temos a oportunidade de cultuar, de te louvar e te adorar, de ouvir a tua voz através da palavra de Deus. E pedimos agora, Senhor, que teu Santo Espírito, ele venha nos dar a compreensão desse texto. Ele venha, Senhor, falar conosco, Pai, para que possamos, Pai, ter uma vida em plena comunhão com o Senhor e que Ele venha nos ensinar, Pai, e que Ele vá de encontro às necessidades de cada um daqueles que vão ouvir, Pai. Fica conosco, nos abençoa. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria, à luz desse texto bíblico que nós acabamos de ler, tratar do seguinte tema: o Deus incomparável. O profeta Isaías, ele viveu num momento que naquela época nós tínhamos aqueles grandes impérios, assírios, babilônicos, medo-persas, Império Helenístico, depois Império Romano, e todos esses impérios tinham grandes quantidade de deuses pagãos, que não tinham nenhum poder, nenhuma força. Mas muitas vezes eles atribuíam as suas vitórias a esses deuses. Esse é um ponto que nós queremos aqui abordar nesse texto. Porque esses deuses desses impérios, que todos já caíram, quando Daniel ele profetizou, decifrou o sonho de Nabucodonosor, ele diz que daqueles 4 impérios, o último era o Império Romano, e ali surgiria um reino sem fim, um reino eterno, que era o reino de Deus. Esse reino ele durará para sempre. Jesus hoje está lá na glória, reinando lá do céu. Mas todos os demais reinos aqui na terra sucumbiram. Esses deuses que eles criam, eles não tinham poder nenhum comparado com o nosso Deus, o Deus incomparável. Mas também nós vamos ver nesse texto que muitas vezes nós ficamos abatidos e sem forças e precisamos renovar nossas forças. E isto somente é possível no Senhor Jesus. Então nós entendemos que todos nós passamos por problemas. Ninguém está livre de passar por problemas. Uns mais, outros menos. Evidentemente que são diferenciados, mas o fato é que ninguém está imune a isto. A qualquer momento surge um problema e a nossa vida é como um sopro. Estamos aqui de passagem. Como Abraão falou quando saiu de Ur da Caldeia para uma terra que Deus prometeu que emana leite e mel. E ele disse aqui: nós somos peregrinos. A nossa morada definitiva não é aqui, meus irmãos. É lá no céu. Não é aqui na terra. Quando eu vejo muitas pessoas lutando tanto pelo ter, um desespero tão grande para ter uma quantidade maior, e quando morrem, meus irmãos, não levam nada. Nada de nenhum recurso material. Na morte há a separação do corpo, da alma e do espírito. E só levamos a nossa alma, mais nada. E a palavra de Deus diz que assim que morremos, segue-se o juízo.
Ou a alma vai para um lugar de gozo eterno ou de sofrimento eterno. Mas muitos dedicam a sua vida, a quase totalidade, apenas às coisas materiais, ao ter. Como nós falamos aqui, se vivermos 100 anos é muito, mas comparado com a eternidade é quase nada. Então deveríamos preocupar mais com a parte do ser do que com o ter. Uma palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o fato também, meu irmão, é que problemas financeiros, de saúde, familiares, eles vão existir. E ficamos abatidos muitas vezes e sem força para enfrentar os obstáculos que a vida nos prega. Precisamos renovar essas forças. E essas forças nós só renovamos no Senhor. Cultivando o temor ao Senhor. E como é que nós cultivamos o temor ao Senhor? Uma atitude de reverência e humildade perante Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Criador, a nossa completa dependência dEle, sem Ele nada podemos fazer. Mas apesar de tudo isso, nós temos que crer em Deus, apesar das aparências, das circunstâncias, confiar em Deus. Porque quando oramos a Deus, nós temos 3 situações, meus irmãos. Ou Deus diz sim, ou diz não, ou espere. Quando a nossa oração está de acordo e de conformidade com a nossa necessidade, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Mas quanto mais confiamos, ou quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Ficamos íntimos de Deus quando caminhamos junto com Ele, caminhamos próximo dEle em oração e ouvimos a sua voz através da palavra de Deus. Quanto mais o conhecemos a Deus, mais o amamos e queremos. Nós temos no mundo 193 países, meus irmãos. Quantos desses países professam a fé no nosso Deus? Muitos países da Ásia não conhecem o nosso Deus, da África. E tantos países do mundo que não... É muita gente que não aceita o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que encarnou, que veio esse mundo morrer em nosso lugar, trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação. Porque se Jesus não tivesse vindo, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade. Desde Adão até a segunda vinda de Jesus, a salvação sempre e será por fé. Fé no Messias que viria para aqueles antes de Jesus, olhando para frente. E nós no Messias que já veio, olhando para trás. Deus é maior que tudo que Ele criou, meus irmãos. A ciência diz que o mundo criado por Deus tem 93 bilhões de anos-luz. Mas Deus não tem princípio nem fim. Deus é maior do que tudo isso. Mas eu quero voltar ao texto, depois dessa introdução. E no contexto dessas perguntas que foram feitas, expressas pelo profeta Isaías, o Senhor declarou que Ele é o Deus incomparável, o Criador soberano e sábio, que governa todas as nações. Ele vai perguntar: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus em palmos? Quem recolheu na terça parte uma éfa para a terra, pesou na balança os outeiros? Meus irmãos, vamos entender que ninguém, só há um Deus que pode fazer isso. É o nosso Deus, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós confiamos, é o Deus que criou tudo que há no universo pelo poder da sua palavra. Somente esse Deus, Ele pode restaurar a nossa vida. Só Ele pode nos vivificar pelo Espírito Santo, nos regenerar, nos justificar, quando colocamos a fé em Jesus. Só Ele pode fazer isso.
Regeneração e justificação são atos de Deus. A santificação é um processo. Mas quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Quando ele vai dizer aqui, como o seu conselheiro ensinou, ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, meus irmãos, porque se nós conhecêssemos os pensamentos de Deus, nós seríamos igual a Ele. Quando Deus ele criou os anjos para mensageiros, um anjo da luz ele quis conhecer os pensamentos de Deus e houve a queda, porque não há a menor possibilidade. Deus ele tem atributos que são incomunicáveis. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é imutável, ele não tem princípio nem fim. Esses são atributos de Deus incomunicáveis. Mas quando Deus criou nós a sua imagem e semelhança, não é que nós somos parecidos com Deus quando olhamos no espelho. Tem atributos de Deus, bondade, misericórdia, amor, inteligência. Isso Deus nos comunicou. E é por isso que nós, quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é porque Deus comunicou isso para nós. Esses atributos comunicáveis nos tornam a imagem e semelhança de Deus. Mas ele vai dizer aqui no 14, com que tomou ele conselho, para que ele desse compreensão, que o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Como é que Deus sabe tudo isso? Como é que Deus conseguiu tudo isso? Onde é que Deus aprendeu tudo isso? Essa sabedoria toda de Deus vem de onde? E o fato é que Deus, sabemos que Ele não tem princípio nem fim. Deus é a fonte do conhecimento. Nós é que temos sabedoria quando pedimos a Deus, que a sabedoria vem do alto. Somente Deus pode nos dar sabedoria quando cultivamos temor ao Senhor. Mas o conhecimento nós adquirimos. Conhecimento da física, da matemática, da ciência, da engenharia, do direito, da medicina. Mas a sabedoria não, meus irmãos. Sabedoria vem do alto, vem de Deus. Nós só conseguimos sabedoria se nós cultivarmos o temor ao Senhor com o princípio da sabedoria. Mas ele vai dizer aqui, eis que as nações, no capítulo 15, são consideradas para ele como um pingo que cai num balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que levanta. Nem todo Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele a considera menos, nada como um vácuo. Deus é soberano sobre todas as nações do mundo e é muito maior do que todos os sistemas humanos que existem. Em comparação com Deus, nada, tudo é praticamente nada. O reino dele é eterno, nunca terá fim. Por mais que você entenda que as nações hoje existentes no mundo, o poder concentrado na mão de alguns países poderosos, que tem um arsenal atômico que pode destruir o mundo 3 vezes, para Deus isso é nada. Ele diz que é um pingo que cai num balde, diante da grandiosidade de Deus, meus irmãos. Nós podemos dizer, meus irmãos, que tudo isso é nada. Isso inclui todos os impérios de ontem, de hoje, todos já sucumbiram. E esses de hoje, esses países que nós conhecemos que detêm o poder econômico, o poder político, também na mão, comparado com Deus, é nada. Na época, o Líbano é o lugar da madeira, tem muito cedro. E grande parte do templo de Jerusalém foi construído com a madeira do Líbano, é o cedro. Ele vai dizer que toda essa madeira é nada, no versículo 16, para queimar em holocausto.
Mas ele vai dizer que todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Vale menos nada do que Deus, nada. Mas ele vai dizer agora aqui a questão versículo 18, da questão da idolatria. Com quem compareis a Deus? O que coisa semelhante confrontareis com Ele? O que nós comparamos com Deus? Nada. A idolatria, os ídolos são representações simbólicas de deuses. Esses deuses, desses impérios pagãos, e hoje nós temos um mundo com muita idolatria. Países que um animal, obra da natureza, é comparado com os deuses. Religiões que dizem que qualquer um pode ser Deus. Muitos não acreditam no Espírito Santo. Muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus. Como fica a salvação? E a salvação tem que colocar a fé em Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos pregar a palavra de Deus como Deus nos comissionou. E de fazer, pregar a palavra de Deus, fazer o ID. Os ídolos não têm poder nenhum, mas dão uma sensação de falsa segurança a essas pessoas que adoram. Iludam as pessoas e provocam grande decepção. Não são capazes de ajudar aqueles que cuidam deles. Quando Paulo estava em Atenas, pregando, cada casa basicamente tinha um Deus. Era uma quantidade de Deus muito grande. E Paulo encontra um Deus chamado Deus desconhecido, porque eles faziam aquilo porque não queria que ficasse nenhum Deus descoberto. Podia ter algum Deus e não estava. E Paulo vai dizer, esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus das causas impossíveis, é esse Deus que eu prego. Esses deuses não são capazes de ajudar nada, eles limpavam os deuses, cuidavam dos deuses. E o interessante é que eles cuidavam dos deuses, em vez do Deus cuidar deles. Olha a diferença para nós. O nosso Deus é incomparável, porque o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. É um Deus que se preocupa conosco, Ele nos amou primeiro. É o Deus que trouxe a salvação para cada um de nós, para aqueles que vão crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que vão receber a graça dele pela fé em Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, o que seria de nós? Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Esse Deus é amor. O amor em nossa vida é evidência que nós fomos regenerados. Quando Deus disse, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, existiam 613 leis, mandamentos na Torá, e às vezes transforma em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Então o meu fardo é leve, porque agora o amor cobre tudo isso. E aquela lei não salvava ninguém, porque se deixasse de cumprir uma lei, você não estava perdido. A lei civil diária e tutor para chegar a Jesus. Jesus cumpre a lei na cruz. Na cruz ele derrama seu sangue em nosso favor, leva nos seus ombros todos os pecados da humanidade. E quando nós nos apropriamos daquele ato, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas o fato, meus irmãos, é que no versículo, o artífice funde a imagem e ourives e cobre o ouro e cadeias para o sacerdote idólatra, escolhe a madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Aqui é um comentário sarcástico que era vergonhoso um ídolo sequer não conseguir permanecer em pé. Ele vai dizer aqui no 21,
Acaso não sabeis, porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Os justos de Israel entendiam e viram a mão de Deus no desdobramento da história da redenção, que abrangia exílio, mais restauração. Deus, Ele tem uns planos que são insondáveis. Deus manda aqueles assírios para levar o povo, o reino de Israel cativo para Nínive. Porque daqueles 20 reis, nenhum fez um altar para Deus. No reino de Judá, foram também 20 reis. Houve uma alternância, alguns reis serviram a Deus, outros não. Mas Deus usa um rei ímpio, Nabucodonosor, mais uma vez, para levar aquele povo. Mas ele preserva aquele povo, porque depois voltam. Ele não acabou com a raça humana, a raça do povo que ele criou. Porque Deus, ele é longânimo, ele é paciente. Deus, ele espera que haja arrependimento. Quando Jesus estava lá na cruz e proferiu: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, ele tinha consciência daqueles que estavam participando da sua morte. E ouvir a palavra de Deus, que é muito forte, capaz de dividir juntos e medula, alma e espírito, capaz de criar o mundo pela palavra. Essa palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, é que nos regenera, é que nos faz nascer de novo, sem a qual ninguém vai para o céu, ninguém vai a Deus sem nascer de novo. É a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos dá a nova vida. Nova criatura em Cristo Jesus, nós nascemos de novo através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eu não creio que houve uma escolha antecipada. Qual foi o critério que Deus usou para uma escolha de um para a perdição e outro para a salvação? Mas sim, a palavra de Deus tem poder. Nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, nós temos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Aqueles que vão atender, que creem em Jesus, serão salvos. Mas também aqueles que não atenderem serão condenados. Ele vai dizer que ele está no assento sobre a redondeza da terra, os moradores são como gafanhotos. Ele quem estende aos céus como cortina, desenrola como tenda para nele habitar. Ele está entronizado lá no céu como rei, tão imenso e temível, que ele compara os seres humanos aqui como gafanhotos, tão pequenos que nós somos diante do Senhor. A crença em um Deus criador do céu e da terra era contrária àquela época, a crença amplamente divulgada por aquelas nações pagãs, babilônicos, caldeus, assírios, romanos, gregos. Eles tinham seus deuses. O sol, a lua representavam seus deuses. Mas o fato é que Deus não se impressiona com a fama e o poder humano de por hipótese nenhuma. A grandeza humana floresce rapidamente, mas logo é substituída por outra. Nós vimos ao longo da história, versículo 23 e 24, ele vai dizer: é ele quem reduz a nada, os príncipes toma nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Você vai ver, meu irmão, que a grandeza humana floresce, mas rapidamente ela é substituída por outra. O sopro de Deus passa porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai dizer agora a quem pois compareis para que os sejais iguais, diz o santo. Levantai o alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, bem todas contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande força em poder, nem um só vem a faltar. Meus irmãos, se você entender que
O universo, segundo aí a ciência, tem 10 bilhões e trilhões de estrelas. Existem 125 bilhões de galáxias no universo. Nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, onde temos o Sol e os planetas rodando em torno do Sol, 9 planetas. Agora 8, que Plutão deixou de ser planeta. A Terra gira em torno do Sol numa velocidade de 100 mil quilômetros por hora. E o Sol, com todo o conjunto, gira a 800 mil quilômetros por hora na Via Láctea. Mas nós temos uma Via Láctea que é uma das menores. Temos 125 bilhões pela ciência. Então, vamos entender que o mundo finito tem 93 bilhões de anos-luz. É como se nós andássemos na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por hora, levaríamos 93 bilhões de anos para percorrer esse universo. É um Deus grandioso, meu irmão. Não dá para comparar. O nosso Deus é incomparável. O universo dá testemunho da grandeza de Deus, do seu poder e da sua força. Ele é incomparável. Mas o exílio estava por vir, o tempo em que a presença poderosa de Deus e seu livramento não seriam visíveis. Por quê? Porque Deus é onisciente. Deus sabia que aquele povo, no versículo 27, estavam adorando esses deuses e ele sabia o que é que vinha, porque ele é onisciente, ele está no controle de todas as coisas. Esses homens não sabiam. Mas ele vai dizer agora que o descanso da criação, Deus ali quando criou o mundo, no primeiro dia Deus fez a luz, segundo dia Deus cria, ele arruma as coisas, a água e a atmosfera, ele vai arrumando. Depois ele cria terra e vegetação, a terra aparece, ele arruma a água. Quarto dia, os luzeiros. Quinto dia, os animais marinhos e as aves. Sexto dia, os animais. E nós somos a obra-prima da criação. Eu creio no criacionismo, evidentemente, que se você for entender na evolução, que prego aí, que Davi prega, Adão não tinha existido. Logo, se Adão não existiu, não tinha pecado no mundo. Não houve queda, porque Adão não existiu. Então, meus irmãos, claro que nós cremos no criacionismo, que Deus criou nós a sua imagem e semelhança, e que houve a queda do homem, que essa restauração é possível porque Deus mandou, o próprio Deus veio encarnado e se fez, habitou entre nós, mandou o Espírito Santo para nos regenerar. É interessante que muitos entendem que, os judeus entendem que para a salvação tem que ser circuncidado e ser um judeu, descendente de Abraão. Mas o fato é que Abraão, quando creu em Jesus, ele não tinha sido circuncidado ainda. Lá em Gênesis 15, Abraão creu em Jesus antes de ser circuncidado. Capítulo 15. Lá no 17 é que ele vai ser circuncidado. E a circuncisão é o quê? É um pacto de Deus com Abraão sobre a fé em Deus. Que no Novo Testamento vira batismo nas águas. O batismo nas águas não salva ninguém também. Assim como a circuncisão não salva ninguém. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. E também a lei não salva ninguém, porque Abraão, quando ele creu em Jesus, Abraão viveu no ano 2000. Quando ele creu em Jesus, a lei surgiu no ano 1500 com Moisés. 500 anos depois é que a lei surgiu. Então a salvação antes de Jesus foi pela fé no Messias que viria, foi a crença em Deus. Não foi por circuncisão, evidentemente não foi pela lei. A lei serve de tutor para chegar até Jesus. A lei ela vai nos dizer que somos pecadores. Ela vai nos dizer que nós precisamos
de ir até Jesus para a salvação. Mas ele vai falar aqui, meus irmãos, no versículo 28, é assim: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como é que nós podemos esquadrinhar o entendimento de Deus? Nunca. Porque Deus é onisciente. Ele é onipresente, onipotente, imutável. São atributos de Deus que Ele não comunicou a nós. Nenhum. Mas o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Os jovens se cansam e fatigam, os moços são exaustos, caem. Até a melhor força humana sucumbe. Somente a promessa de Deus pode sustentar a perseverança humana. Somente Deus pode renovar nossas forças, meus irmãos. Quando nós estamos necessitados, Ele faz isso. Ele vai concluir no 31, dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Interessante é que ele fala aqui na águia. A águia é a ave que possui maior longevidade da espécie, porque ela chega a viver até 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria decisão. Ou ela não faz mais nada e morre, ou ela se renova. Como é que ela se renova? Ela procura um local bem alto para se livrar dos predadores. E aquele bico dela reto, ele fica curvo, ela não tem mais capacidade. As pernas pesadas, as penas. E ele vai, na realidade, ela vai bater com o bico na pedra até quebrar o bico. E ela espera que esse bico se renove, um bico novo, voltando a ser pontiagudo e não curvo. E com esse bico agora ela arranca as suas unhas, que são curvas, não tem mais capacidade, e as suas penas também. E esse processo leva alguns meses, 4 meses, 4 a 5 meses. Depois ela volta a fazer aquele mesmo ataque que ela fazia. Ela renasceu, né? Depois desses 5 meses. Aí sai para o famoso voo de renovação, certo da vitória que está preparada. E aí os estudiosos dizem que ela vive mais 30 anos. Evidentemente, se nenhum fato novo surgir. E assim eu quero dizer que muitas vezes em nossas vidas temos que refletir por algum tempo e dar início ao processo de renovação na nossa vida. Nós precisamos entender que o nosso Deus é tão poderoso, né, que Ele fez tudo pelo poder da palavra. Confiar em Deus, orar ao Senhor, ter a certeza, acreditar que tudo é possível para aquele que crê. Somente quando nós fazemos isso, nós renovamos as nossas forças, é que nós temos uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida em plena confiança com o nosso Deus. E assim como a águia que ela se renova, que a palavra de Deus diz que sobe como águias, asas de águia, que nós possamos também nos renovar quando estamos numa situação de dificuldade. Esse texto fala sobre isso, meus irmãos. Ele fala que não há nenhum Deus na face da terra incomparável com o nosso Deus. Só existe um Deus, é esse que nós servimos, o Deus que criou todas as coisas. E que nós devemos também, Ele nos ensina, nos renovar como a águia, para ter forças, para servir ao nosso Deus e fazer aquilo que Ele nos comissionou, que é pregar a sua palavra. A nossa missão é pregar a palavra de Deus, meu irmão. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão confiada é pregar a palavra, porque a palavra é forte, ela tem poder de restaurar vidas. E Deus nos abençoando. Eu peço a cada irmão para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por esta palavra, Pai.
Temos a convicção e a certeza que não há um outro Deus maior do que o Deus criador de todas as coisas. Não há nada no universo, Pai. Não há nenhuma nação, por mais poderosa que seja comparada com o Senhor. O Senhor compara como um pingo. Nós somos como um pingo d'água no oceano. Nós somos tão pequenininho, meu Pai. Um grão de areia no deserto. Mas ao mesmo tempo, Pai, quando nós fomos regenerados e justificados pela fé no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com Cristo, e temos a certeza, Pai, que temos uma herança garantida, porque o Espírito Santo, ele é o selo dessa herança, Pai. Que possamos, nesses momentos de dificuldade, Senhor, aprender a nos renovar com o Senhor. Que essa lição aqui, esse texto bíblico do profeta Isaías, o maior profeta messiânico da Bíblia, Pai, ele nos ensina muito, Pai, para termos uma comunhão plena com o Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Fica conosco. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.